Bom, é, hoje nós vamos falar de um autor que leva muitas e muitas pessoas para a psicologia. Nós vamos falar de um autor que suscita quando somos ou leigos ou ainda estudantes, se temos alguma maturidade ao lê-lo. Muitos de nós nos apaixonamos enormemente por ele e somos arrastados pela psicologia, né? Eu acho que esse é um curso sacerdócio que nos escolhe, nós não escolhemos, né? Ser terapeuta não é um caminho simples, nem fácil, e muitos de nós chegamos até o curso da psicologia, ou quem tem outra formação acadêmica, mas mais tarde se torna terapeuta, via esse grande homem, essa grande pessoa que foi o Jung, né? Inclusive, esses dias entrevistando uma pessoa no meu podcast, eu tenho um podcast, tá, gente? Eu entrevisto grandes psicanalistas e terapeutas para passarem o caminho, a formação, qual foi de cada um deles. São pessoas robustas, de um caminho muito profícuo como terapeutas, né? E eles se debruçam, né, sobre quais teóricos que revolucionaram não só a vida pessoal, quanto a vida clínica deles. Então, esses dias entrevistando uma pessoa, ele me falou, o Bion assistia às aulas do Jung, bebia muito da teoria do Jung, né? Pena que nesse mundo narcisista, e a academia é horrível nisso, ela é muito vaidosa, né? Não se faça as homenagens que deveriam ser feitas, né, a esses grandes homens, né? Então, o Freud é um homem que, teoricamente, todos se vergam e, em uníssono, pode ser falado muito bem do Freud. Mas outros, por exemplo, Firenze, só agora que nós ousamos poder falar a favor de Firenze. Você sabe que o Freud é o pai da psicanálise, de 1900. E o pai da psicanálise dos dias atuais chama-se Firenze, né? Mas ficou 100 anos reprimido, abatido, sem ninguém poder falar, né, do Firenze. A mesma coisa o Jung, né? O Jung é muito mal interpretado, levianamente mal interpretado. E Jung, então, o Bion, assistir às aulas dele, você vai encontrar alguns conceitos teóricos que são idênticos ao que o Jung também criou, mas você não vê em toda a obra do Bion, eu adoro o Bion, tá? Você não vê em toda a obra dele uma menção, uma referência. Porque eram pessoas de carne e osso como a gente, com vaidades e bobagens, né? Porque, na realidade, todas essas descobertas e esse legado que eles nos deixam é pouco para a quantidade de trabalho que nós temos dentro do consultório da clínica, né? Então, nós devemos prestar, sim, uma grande homenagem a esses grandes homens, né? Alguns são mais do que apenas pensadores, né? Alguns são de uma envergadura que a gente tem que tirar o chapéu, né? Mas só aproveitando, posso fazer uma pergunta já? Por exemplo, nesse trabalho que vocês desenvolvem, muitas vezes Jung ele se contrapõe. Eu sou muito leigo em todas essas, então meu conhecimento é muito pequeno sobre cada um deles, mas assim eu vejo que Jung ele se contrapõe a Freud em alguns e muitas das questões. Contudo, quando o terapeuta senta e tem uma linha, né, aparecem muito mais conteúdos do que a linha qual, como você mesmo coloca. Então,
eu enxergo que cada um deles traz um cabedal de ferramentas e de linhas que podem ser utilizados pelo terapeuta na conveniência e na necessidade da demanda. É isso mesmo? Por mais que Exatamente. você tenha uma linha. E hoje, para o paciente de hoje, que hoje nós chamamos a clínica do vazio, o paciente de hoje, você precisa fazer essa transescolaridade. O Green vai chamar de transescolaridade. Você vai pegar uma escola e mesclar com a outra. Para sonhos, então, pela abrangência que são sonhos, eu pego todos esses. Eu pego o Freud, o Jung, o Bion e o Siddhartha, né? Sem dúvida. Bom, Jung, então, nasceu em... Vamos passando, Ricardo? Jung, então, nasceu em 26 de julho. Norma. Acho que a Norma caiu, né? De Zurich, né, da Suíça. Norma, desculpa, você tinha travado. E agora? Passou? Não, agora você voltou, mas aquele seu início, não sei se foi só para vocês também, gente? Porque de repente foi Gravou para mim também. Ah, então tá. Aí se você puder retomar, Norma, que ninguém pegou nada. Tá, eu comecei a falar do Jung, né? E estou falando que ele nasceu em 26 de julho de 1875 e morreu agora aqui pertinho da gente, né? 1961. Alguns de vocês devem ter nascido por volta dessa data, né? 1960, por aí, né? Pode ir passando, Ricardo, por favor. Ele tem essa frase, né? Maravilhosa. A Ivone está dizendo que não tem como entrar, que não foi passado para ela. Não foi, é o mesmo link da aula passada. É que ela não teve na aula passada, ela estava viajando. Não. Você tem o contato dela, Norma? Eu tenho, deixa eu passar aqui para ela. Mas você tem o link com você? Então, eu vou passar para ela o ID, essas coisas. Né? Eu posso te dar meu telefone aqui, você pode passar para ela que eu resolvo, se você quiser. Você poderia passar para mim? Você tem meu WhatsApp? Tem. Deixa eu fazer uma coisa melhor para não te atrapalhar. Você não quer me dar o telefone dela que eu ligo para ela e resolvo? Tá. Então, o telefone dela é 065. Aqui tem um 9, que aqui não tem, 98403. Desculpa, você pode repetir 9? 8403. Aham. 5170. Tá, eu vou ligar aqui para ela e vou resolver. Tá Tá? bom. Qual é o nome dela? Ivone. Ivone, ok. Bom, então, continuando, né? O Jung tem essa frase célebre dele, é uma frase que todo junguiano ou as pessoas que falam do Jung vão, de alguma forma, ter passado por aí, que a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou, né? O que será que ele quer dizer com isso, né? Quer dizer que o inconsciente não se realiza, nem sempre ele se realiza na história de vida de cada um de nós, certo? Bom, existem alguns teóricos, o que eu preparei para vocês, né? Existem alguns teóricos que exigem do seu leitor substância intelectual. Então, por exemplo, se você vai ler Nietzsche, você não vai alcançar Nietzsche se você não tiver uma intelectualidade, um estudo, um preparo para alcançar a parte intelectual do Nietzsche. Já outros precisam de uma densidade psíquica. Jung é um teórico desse. Você, para alcançar o que ele traz,
requer que você tenha experiência de vida, experiência principalmente intrapsíquica. Que você tenha vivido as suas noites sombrias da alma, como diz São João da Cruz, certo? Não é por isso que nós falamos que Jung é um teórico da maturidade. Inclusive, ele nem aceitava pacientes com menos de 40 anos. Na fase do ter e do ser, ele vai se especializar no paciente da época do ser, né? Quando você ligava e pedia um horário com ele, ele perguntava quantos anos você tinha, se ele falava, você falava 35 anos, ele falava, então daqui a 5 anos você me procura, porque você ainda está na fase de fazer filhos, construir família, casar-se, ter um bom emprego, e não, eu quero me dedicar, me debruçar, clinicar, né? Me inclinar sobre o seu inconsciente, depois dos seus 40, quando você estiver num movimento para o ser. Por isso também que a psicologia dele vai ser chamada de psicologia profunda, porque ele requer uma maturidade psíquica para você alcançar os lugares que ele vai falar, senão você vai levianamente interpretar equivocadamente, tá? Ele não deve ser lido por principiantes, porque pode distorcer a enorme erudição que contém sua obra. Daí a quantidade de manipulações e equívocos interpretativos que encontramos em vários segmentos da literatura que o citam sem alcançarem essa envergadura que estou apontando. Por isso a teoria analítica também é chamada de psicologia profunda. Se Freud olhou para o inconsciente, se ele o descreveu e o teorizou, Jung esteve dentro do inconsciente. Nos relatou sua vivência pessoal e coletiva. Viajou, foi a campo, pesquisou, experimentou através dos rituais indígenas, das tribos selvagens, sempre em busca do menor indício do homem primitivo, da ancestralidade humana. Vivenciou em sua própria pele tudo aquilo que brilhantemente descobriu. Poderíamos dizer que Jung foi um psiquiatra em busca da antropologia psicológica, visando sempre o contato com o mais arcaico e primitivo. Busca essa riquíssima, pois nos deixou um legado enorme do inconsciente primitivo, desde a mitologia, folclore, contos de fada, ritos religiosos, buscando sempre a manifestação do inconsciente na nossa historicidade. Foi de uma intelectualidade extraordinária, de enorme erudição. Perguntado sobre quem era ele dizia que no âmago de todo suíço habita uma alma simples de um camponês. Por isso essa imagem dele, para mostrar para vocês que o fundo de um suíço é esse homem do campo. Como para Jung, o fundo de um americano pode ser branco de cabelo laranja e olho azul, habita um índio, um cacique, uma alma indígena, segundo ele. Então, a alma dele é essa imagem aqui que vocês estão vendo, um homem do campo. Ele, em meio a uma vida intensa de experiências intrapsíquicas, 2 delas foram marcantes como experiências transformadoras. Após o rompimento com Freud, Jung se deprime enormemente e vive um forte movimento, podemos chamar de sabático, onde ele trava consigo a maior e mais dolorosa de todas as batalhas, o confronto com o seu inconsciente. E outra vivência, ele aponta a vivência com Freud, a quebra de relacionamento. O Jung não teve um pai que o significasse muito, vamos dizer assim, que tenha significado muito, como o Freud teve um pai que significou muito, o Jung não teve. Então, para ele, edipianamente, o Freud foi esse pai. Quando eles se encontraram, ele era muito mais novo, uns 20 anos mais jovem, eles conversaram por 13 horas seguidas, sem conseguir parar. Então, quando eles quebraram, quando houve uma ruptura, para ele foi de um sofrimento muito forte. Tá? Outra experiência dele que foi marcante na vida dele, o ataque cardíaco que ele sofreu. Tá? Então,
A quebra com Freud vai ser mais ou menos 1912, 13, e esse ataque cardíaco vai ser 1944, em que ele experienciou uma quase morte. Ele vai dizer: os anos pelos quais me detive nessas imagens interiores constituíram a época mais importante da minha vida, e nele todas as coisas essenciais se decidiram. Toda a minha atividade ulterior consistiu em elaborar o que jorrava do meu inconsciente naqueles anos. Isso é no livro dele, Memórias, Sonhos e Reflexões. Tá? Muito bem. Como ele se debruçou muito no mundo primitivo, alguém perguntou um aluno perguntou para Margaret Mead como detectar a civilização, que é o que o Jung buscou muito, onde que estão os primórdios do homem, onde é que nós vamos encontrar traços desse homem moderno, desse homem desses tempos, lá no mais primitivo. A Margaret Mead responde ao aluno dizendo que ela considerava o primeiro sinal de civilização quando se encontra um osso fraturado que tenha sido colado pelo homem. O aluno aguardava que ela pensasse, que ela trouxesse panelas de barros, pedras, né, hieroglifos, e ela fala, não, o primeiro sinal de civilização nossa é quando você encontra um fêmur que tem a cicatriz do osso, e que você tem ali já foi feita uma tala, foi feito um cuidado, e esse osso tomou novo formato de que foi curado. Por quê? Porque o que traduz a nossa civilidade é a medicina. Não existe animal que um outro animal esteja sofrendo e doente e seja cuidado. Todo animal é abandonado à própria sorte, se ele nascer com uma deformidade. Só o homem é que cuida dos seus doentes, que transforma a doença em algo curativo. A medicina é algo do homem civilizado, ele não é da nossa natureza animal. Como eu falava na outra aula, que da cintura para baixo, nós defecamos, urinamos, locomovemos, transamos e parimos como qualquer tigre. Diferente da cintura para cima, nós somos seres cuidadores, cuidamos do outro. Então, se você vê mesmo alguns mitos, como Édipo, por exemplo, para justificar deixar a criança na floresta, numa árvore, pendurado, é porque ele tinha nascido com uma deformidade. E a deformidade de Édipo, então, foi atravessado no pezinho do bebezinho um ferro para dizer que ele tinha uma deformidade, porque isso justificava abandonar a própria sorte. Então, veja que até no mito você encontra esses elementos que a medicina e a palavra da Margaret Mead para o aluno tira esse construto de que nós somos seres que sempre cuidamos. Não, isso é um processo evolutivo da civilização, né, da modernidade. Bom, Jung, então, buscou incessantemente esses primórdios da nossa civilização. Tá? Para Jung, nós devemos tratar nossos sonhos não como eventos isolados, mas como comunicações dos contínuos processos inconscientes. Né? Então, há pouco o Kleberson nos contava o sonho dele, e isso é algo do referencial dele, que ele terá ao longo da vida dele. Esse é um processo do contato com a simbologia própria, que os sonhos vêm para cada um de nós. Cada um de nós teremos o nosso dicionário de símbolos e de vivências próprias. Né? Temos nos sonhos a herança psíquica transmitida através dos sonhos noturnos. Via sonhos, as experiências de nossos ancestrais são transmitidas sempre que necessário.
Não enfrentamos mais tigres que podem nos devorar ou enormes serpentes, mas todas as experiências acumuladas da era glacial, paleolítico, neolítico, até hoje, a era da internet e dos computadores. Todo este acervo estão submersos na profundidade do inconsciente coletivo da cultura que nos é transmitida. É necessário que o inconsciente torne conhecida sua própria direção, e nós devemos dar-lhe os mesmos direitos do ego. Cada lado deve adaptar-se ao outro. Percebe que a posição do Jung perante os sonhos é completamente outra da do Freud. O ego tem que ser a ponte entre os conteúdos do inconsciente e o lugar que ele vai depois, daqui a pouco, classificar como self. O self fará esse movimento e o ego deverá ser essa ponte. À medida que o ego ouve o inconsciente, ele passa a ser encorajado a participar desse diálogo dos opostos. Escuro, claro, noite, dia, inverno, verão, primavera, outono. Essa é a teoria, ou é a base, a matriz teórica do Jung. A complementariedade de um lado com o outro lado. Luz, então, o inconsciente vem e nos transmite um sonho, mas não ficará aqui na consciência, ele já recolhe para o lugar de origem. E nós poderemos aprender lapsos disso. À medida que o ego ouve o inconsciente, ele passa a ser encorajado a participar desse diálogo, a posição do inconsciente é transformada daquela de um adversário para a de um amigo, como sendo seu terapeuta interno onírico. Aliás, diga-se de passagem, nascemos com um terapeuta interno, se há de convir que é um luxo, né? Que temos isso. Basta a gente encontrar a linguagem para nos aproximarmos dos sonhos e do que o Jung, no caso aqui, nos ensina. O ego consciente deverá permitir a manifestação do mundo externo, do inconsciente, que habita o mundo interno. Para tanto, o ego não poderá ser infantil ou imaturo, deverá se desenvolver para além das sombras, personas e complexos. O ego maduro, por isso que essa é uma teoria da maturidade, né? O ego maduro servirá então como um mediador, ponte entre o mundo inconsciente inferior e o mundo da consciência, que virá a ser um lugar agradável de bem-estar. Para se alcançar os céus do nosso interior, obrigatoriamente temos que descer ao nosso inferno. Tudo acontece dentro do homem. Busque em si e não fora de si. Então, ele traz que os sonhos é uma orientação de vida como um jogo lúdico ou treino de hipóteses. Vocês vão ver depois lá no Siddhartha que ele vai falar também a mesma coisa. Todo sonho faz um joguinho de probabilísticas. Jung está falando a mesma coisa. Ele tem uma orientação de vida para quê? Para que o inconsciente, através do seu ego, seja um inconsciente que se realize. Por isso essa frase dele tão famosa, né? A teoria da compensação do inconsciente de Jung, feita em oposição à teoria da repressão do Freud, não que ele não considere as questões que são reprimidas do inconsciente pessoal, ele considera sim, só que na discussão dele com Freud não aceitou ser contrariado, porque nessa época a questão do machismo e a parte autoritária, né, do Freud não permitia que um aluno pudesse discordar e romper, né, violentamente. Mas, na realidade, o que ele dizia é, tudo bem, essa parte do inconsciente pessoal, sem dúvida, é isso mesmo. E ele tira o chapéu dele e endossa o que o Freud está trazendo. Mas ele diz, mas não pode ser só isso. Tem que ser muito mais. Como é que eu sonho com coisas que têm a ver com o coletivo? Como é que o meu paciente louquinho do meu hospital, do hospital psiquiátrico que eu atendo, sonha com questões que as tribos indígenas lá da África ou da Austrália ritualizam? Como é que um está num lugar, está o outro?
como é que os contos de fada se apresentam os mesmos contos pelo planeta Terra inteirinho, dos esquimós, da Austrália, da Europa, das Américas, como que se apresentam os mesmos elementos de contos de fada que está espargido por todo o inconsciente. Então, ele vai em busca da parte do inconsciente coletivo, e como nós falamos na outra aula, é complementar, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra, né? Então, a teoria da compensação do Jung, que para ele é compensação, está no escuro, vai para o claro, está no claro, vai para o escuro, é dia, é noite, então é compensação, não é, é complementar, não é, digamos assim, onde que eu estou aqui, desculpem. Tá. O inconsciente se comporta de modo complementar ao conteúdo consciente. Trata-se de uma função complementar e natural, sempre à disposição do inconsciente. Todas as emoções, pensamentos, desejos e tendências possíveis de interferir na nossa vida consciente e racional são dela excluídos, passando para o pano de fundo e caindo no inconsciente. E lá no inconsciente, que aos poucos vai se reunindo tudo aquilo que foi reprimido ou recalcado. Tudo que ignoramos ou desvalorizamos, com o passar do tempo, tudo isso vai crescendo e fazendo força, aí é bem freudiano aí, para vir à luz da consciência que estará diretamente em oposição à nossa atitude consciente. O inconsciente contém também as obscuras fontes dos instintos e da intuição. A imagem do homem, como sempre foi, desde tempos imemoráveis, além daquelas forças que a racionalidade ou a consciência jamais despertariam, pois são forças criativas, de ação vital e que levam o homem a novos desdobramentos, a novas formas e horizontes. Por isso, não vejo o inconsciente como oposição, ele falando, né? Mas sim como compensação, complementação, que age o inconsciente com a consciência, né, na briga dele com Freud, mas sim como compensação, complementação, que age automaticamente, mas devido a atrofiados instintos primitivos do homem moderno. Então, por exemplo, Dona Rosa perdeu o marido, 40 anos de casamento, e vivia um casamento muito feliz, uma relação muito feliz. Estava em pleno luto, uma morte abrupta, cardíaca, né? E os sonhos todos dela era festa. Ela falava para mim, eu não posso contar para minhas filhas que eu fico sonhando, que eu estou em festa, que eu e o fulano estamos transando. Imagina, se eu vou falar isso para minhas filhas. O ego, o inconsciente e o consciente faziam uma compensação ao luto, aonde ela dançava com ele, aonde ela tinha a saúde mental, a homeostase daquele aparelho mental, naquele luto, trazia sonhos que reverberavam vida, encontro, amorosidade, percebe? Os símbolos são uma linguagem possível para unir dois mundos tão opostos, um concreto, lógico, racional, e outro subjetivo, irracional e lógico. A teoria do Jung vai ser sempre a união dos opostos. A função criadora de símbolos é a mais importante função do inconsciente, segundo Jung. Por esse termo, Jung entende aquele nível psíquico onde se registra a experiência acumulada da espécie ao longo de sua história. Se o inconsciente fosse apenas pessoal, como se explicaria as fantasias de um doente mental? Existem conexões de fantasias cujas raízes você não encontra na história passada do doente. Fantasias mitológicas que não são da ordem da vida pessoal, porque a pessoa não viveu aquilo. Por exemplo, esse paciente desse hospital de Zurique, ele olha para... Um tempo antes, o Jung foi para a Austrália. Austrália? Não, eu acho que são da tribo indígena do México. Desculpa, eu não me recordo com clareza se é na Austrália ou se é na região do México ali.
Lá, o Jung participa de um ritual indígena, né? Ele viajou muito em busca de tribos primitivas, e a lua estava colocada de uma forma que uma luz penetrava na lua e parecia um pênis adentrando ao movimento da lua. Os índios, então, naquele momento, fazem um ritual tribal de danças que é para fecundidade. Eles interpretam aquele movimento da lua com o raio de luz que penetra como fecundação. E fazem, então, aquele ritual. E tem um movimento próprio, ok? Jung viveu isso. De repente, ele está no hospital psiquiátrico, o paciente psicótico, abre a janela e olha e vê a lua. E começa o mesmo movimento que a tribo indígena. Jung, então, vai até a janela para ver o que é que provocou aqueles movimentos ondulatórios. E ele olha e vê a mesma lua, com a mesma penetração de uma luz e o mesmo ritual. Esse vai ser uma das cenas que ele mais vai comentar sobre como que ele fez a conexão entre inconsciente coletivo de um lado para o outro, né? Ele diz que, então, essas questões do inconsciente coletivo provêm da estrutura hereditária do cérebro, é de caráter criativo. Ele nos diz, ao lado desses conteúdos inconscientes pessoais, há outros conteúdos que não provêm das aquisições pessoais, mas da possibilidade hereditária do funcionamento psíquico em geral, ou seja, da estrutura cerebral herdada. São as conexões mitológicas, os motivos e imagens mitológicas, que podem nascer de novo a qualquer tempo e lugar, sem tradição ou migração histórica. Denomino esses conteúdos de inconsciente coletivo. Este inconsciente, sepultado na estrutura do cérebro, que revela sua presença viva apenas na fantasia criativa, ele vai, num primeiro momento, chamar de inconsciente suprapessoal. Ele ainda não chegou à palavra inconsciente coletivo. Ele vive no indivíduo criativo, manifesta-se na visão do artista, na escultura do escultor, na inspiração do pensador, na experiência interior da pessoa religiosa, dos místicos. O inconsciente suprapessoal conhece o ser humano como ele sempre foi, e não como é nesse exato momento. Conhece-o como mito. É por isso também que a relação com o inconsciente suprapessoal, ou inconsciente coletivo, vem a ser uma expansão do ser humano para além de si mesmo. Esse é um ponto muito importante, tá? Porque aqui vai entrar daqui a pouco os arquétipos. Vou repetir. Aliás, vamos fazer isso. Conforme eu falar coisas que vocês ainda estão processando e o que eu estou trazendo já está novo e aquilo que você ainda quer entender ficou para trás, levanta o dedo que eu já entendo que é para eu repetir os últimos construtos, tá bom? Porque muitas vezes a gente está processando algo e já está trazendo mais conteúdo e aí a gente ainda está parado ali um pouquinho, né? Vou repetir. O homem, né, conhece-o como mito. É por isso também que a relação com o inconsciente suprapessoal ou inconsciente coletivo vem a ser uma expansão do ser humano para além de si mesmo. Portanto, sem o sacrifício do homem, como é atualmente, não se pode alcançar o homem como ele sempre foi e sempre será. Essa era um pouco a discussão. A Ana não veio hoje. Com a Ana, que eu falei para ela que o ego, ele tem interesse, né, em fazer do jeito dele. E muitas vezes o ego será sacrificado, né? Porque é o homem para além dele mesmo. O homem, em sua individualidade, é copartícipe e sujeito ativo, e não somente passivo ou vítima da grande teia da vida. Então, toda a nossa vida, tudo que nós estamos vivendo intrapsíquico, tem a ver com o planeta Terra, tem a ver com esse inconsciente coletivo que vai sendo tecido por todos nós, concomitante. Imaginemos uma estrutura concreta de
edifício cujo andar mais alto foi construído no século XX, 19 e 20, né? Ele está no século XIX, mas nós já estamos no 20. E cujo andar térreo data do século XVI. Investigações mais acuradas das paredes nos revelam ainda que esse edifício foi construído a partir de uma torre do século XI. No porão descobrimos alicerces romanos e abaixo do porão encontra-se uma caverna soterrada. No fundo dela se encontram instrumentos de pedra na camada superior e restos da fauna da época na camada inferior. Essa construção se assemelha, de certa forma, à imagem da nossa estrutura psíquica. Vivemos no andar de cima, mais alto, lá no terraço. E só vagamente sabemos que o andar térreo é relativamente antigo. É sobre o que se encontra abaixo da superfície, não temos nem ideia, nenhum conhecimento. Está completamente no inconsciente. Vemos que determinadas experiências do comportamento individual do ser humano vão formando resíduos de transformações, os quais são depositados automaticamente no inconsciente coletivo, promovendo, então, de tempos em tempos, verdadeiros saltos evolutivos de aprendizagem na humanidade. As crianças nascem hoje e já sabem lidar com o computador e com o celular. E a gente fala, mas ninguém ensinou. Como é que pode ser? Como é que meu netinho, a criança, vai mexendo sem nenhum pavor? E nós nos amedrontamos, porque somos de outra geração. Então, esses saltos evolutivos, eles se passam porque estamos todos tecendo a grande teia da vida, tá? Nos nossos inconscientes, em áreas que nós nem temos o contato. Outra experiência que foi muito marcante para o Jung foi a teoria do 100º macaco, que eu acho que todos vocês devem conhecer de alguma forma, e as batatas, né? Você pode descer mais um pouco, Ricardo. Teoria da compensação, já falamos, a união dos opostos, continua. Símbolos, o inconsciente coletivo, é aí que nós estamos. Mais um pouquinho. Não, volta. Isso. A teoria do 100º macaco é o seguinte, a versão mais amplamente descrita, difundida, foi ao longo da costa do Japão, os cientistas estudaram colônias de macacos habitantes de ilhas isoladas há mais de 30 anos. Para poder manter o registro dos macacos, eles colocavam batata doce na praia para que os animais a comessem. Os macacos saíam das árvores para pegar as batatas e assim expunham-se a ser observados com total visibilidade. Um dia, uma macaca de 18 meses, chamada Imo, começou a lavar sua batata no mar, antes de comê-la. Podemos imaginar que seu sabor tornava-se assim mais agradável, pois o tubérculo estava livre da areia e do cascalho, e talvez ligeiramente salgada. Imo mostrou aos outros macacos de sua idade e a sua mãe como fazer aquilo. Os animais jovens mostraram às próprias mães e, aos poucos, mais e mais macacos passaram a lavar as batatas em vez de comê-las com areia e tudo. Um dia, os observadores perceberam que todos os macacos dessa ilha, todos, lavavam suas batatas. Vocês sabem que entre macacos se urina, né? O macaco-chefe urina ao redor da sua prole e não pode permitir o contato com a outra prole, porque os machos irão à guerra, à briga até a morte. Então, um não se comunica conscientemente com o outro. Então, essa é uma experiência absolutamente do inconsciente, porque não há comunicação e como que todos os outros macacos passaram a lavar as batatas. Embora isso fosse significativo, o que foi mais fascinante de registrar foi que quando essa mudança aconteceu, o comportamento dos animais nas outras ilhas também mudou. Todos eles agora lavavam suas batatas, e isso apesar do fato de que as colônias de macacos das outras ilhas não terem tido contato direto com a primeira. Estava, nesse ponto, uma validação para a teoria do campo morfogenético, o 100º macaco. Foi o hipotético e anônimo macaco que virou o jogo para a cultura como um todo, aquela cuja mudança de comportamento assinalou ter sido alcançado o número crítico de macacos que modificaram sua conduta, e após o qual todos os animais de todas as ilhas passaram a lavar as suas batatas.
experiência. Lembre-se que nós vamos falar mais disso com o Bion, tá? Mas o que transforma é a experiência, né? É a vivência. Muito bem. Se nós queremos, então, participar, bom, o ego não quer, ele simplesmente acontece, né? Querendo ou não, como é que nós, humanos, ou na nossa psique, como é que nós interferimos no inconsciente coletivo? Essa é a grande questão. Como é que se desenvolve o aparelho mental? Como é que se desenvolve o aparelho psíquico? Quero que vocês reflitam só um pouquinho. Como é que eu posso desenvolver, digamos, vamos lá, vamos pegar uma situação bem corriqueira. Eu estou com muita inveja da minha colega de trabalho. Ela é desinibida, ela é solta, ela fala com destreza, nós temos uma competição. Eu vou para dentro de mim e percebo isso porque sou analisada, senão eu vou dizer que ela é péssima, horrível, que horror que eu tenho a ela. Mas digamos que eu já estou em análise, eu já me trabalho bastante e eu faço contato com a minha inveja. Como é que eu desenvolvo o meu aparelho mental? Vivendo, certo? Experienciando. Me sentando no meu silêncio, sem nenhuma interferência de televisão, de celular, e vou fazer o contato. Se possível, fazendo um contato com o teu coração, com o teu peito, porque fica uma briga aonde que está o aparelho mental, mas quando nós queremos adentrar o nosso mundo psíquico, a gente não pensa em cérebro, nós pensamos aonde dói. Normalmente é na região do peito. E fico ali como uma galinha chocando o meu ovo de inveja. Isso é Jung. Isso é você ir ao encontro, acolher a sombra, acolher o seu pior inimigo, aquilo que você não quer ver de si. Por isso que uma análise da maturidade. Porque, em primeiro lugar, tem que ter aparelho mental. Eu tenho que aguentar olhar o quanto eu sinto inveja dessa pessoa. E eu levantarei dali, muitas vezes uma única vez não basta, muitas vezes precisarão, e eu me levantarei dali, provavelmente transformada. Jung vai, se nós juntarmos com outras teorias, nós vamos chamar disso que o sofrimento que o paciente traz é dor. Mas também é uma dor que, além de ser sofrimento, ela é constituinte da consciência. Portanto, os alicerces e fundamentos da saúde mental. Na experiência da dor e do sofrer, ao tomar consciência, algo se transforma e é de tal grandeza que afeta o inconsciente pessoal e coletivo, tornando-o uma síntese de todos. Portanto, o efeito especular no espelho coletivo é mero reflexo dos resíduos acumulados das dores individuais de cada um de nós. Fogo, né? Requer maturidade e requer eu aguentar a minha miséria interna. É o oposto, complementar ao ego, né? Se o ego é bacana, é revista Caras, é Instagram, que eu só mostro coisas legaisinhas, esse lugar é o lugar oposto.
Ô Norma, uma pergunta. É de Freud também esse pensamento, não? De que o sofrimento ele é constituinte? Sem dúvida. Sem dúvida, todos os grandes teóricos vão falar isso de formas, digamos assim, secundariamente, indiretamente e diretamente. O Jung vai falar de forma direta, clara, densa. E aí me pergunto, né? Pô, se o sofrimento ele é constituinte, por que que a gente vê inúmeros psiquiatras ou terapeutas receitando indiscriminadamente medicina para não sofrermos? Isso é Por isso incrível. que estamos numa sociedade doente, né? Porque aí é que está, né? Aí você tem todo o movimento da medicina na direção, que é uma bênção, né? Que ela produz medicações, né? Um medicamento ultra necessário, quando se instala a patologia, é ultra necessário. O paciente, de fato, ele... Oi, Rosa. Ele ele de fato necessita pacientes psicóticos em grande sofrimento, né? Mas a psiquiatria começa também a medicar pessoas digamos assim, de um sofrer que o aparelho mental daria conta. Não precisaria, percebe, ser medicada. Então começa a virar essa indústria, né? Que nós vivemos desse mundo hedonista em que sofrer se torna defeito, né? Se torna, além de defeito, você é o responsável pela sua dor. Eu me lembro de acompanhar pacientes terminais no momento próximo à morte, paciente com câncer, e a paciente me falar: o médico fala que eu não colaboro, que eu não estou ajudando, o que eu faço para ajudar? Quer dizer, o paciente, além de tudo, ficava culpado, né? Porque você é o responsável pela sua doença e assim vai. Então, essa indústria, enfim, esse é um assunto que a gente tem se debruçado muito, todo mundo fala muito, né? Uma sociedade que não quer viver a dor constituinte, mas a dor é constituinte. É ela que vai... A infelicidade é necessária, né? Oi? A infelicidade e a dor são necessárias, né? E aí você toca num ponto fulcral, que é na experiência que antecede a morte, que são nos hospitais. Os hospitais sedam, né? E aí, desnecessariamente, para que a pessoa não sofra, quando na verdade é um momento de maior lucidez que ela devia ter, né? Porque ela tem que fazer as pazes com ela mesma, tem que elaborar, nossa. E aí temos que lutar com uma cultura instaurada aí já. Então, mas negamos, né? Negamos o sofrimento, a dor e ainda negamos que morreremos, né? E a morte é vivida dessa forma, digamos assim, anestesiada, né? Sem a despedida, sem a conversa, sem... Bom, nós temos aí pessoas fazendo um trabalho belíssimo, né? Tem a Ana Cristina fazendo trabalho com o paliativo, né? Tem muita gente boa se debruçando aí. Ana Muito bem. Cláudia, Oi? Ana Cláudia Quintana Ana, Arantes. Ana Cláudia, né? Isso. Uma médica que faz um trabalho do paliativo, um trabalho belíssimo, né? Muito bem. Ricardo, vamos passar um pedacinho, antes de passar um pedacinho desse filme, eu deixo só contar para vocês rapidamente ele, para vocês aí vão ter bem essa ideia do inconsciente coletivo, como que nós, na nossa individualidade, interferiremos no inconsciente coletivo através das nossas dores. Então, daí a reafirmação que a dor ela é constituinte da psique, ela é nascedouro da psique, né? Esse é um filme muito antigo do Rei Arthur, que o Rei Arthur sonhou a vida inteira com justiça, com democracia,
com uma mesa redonda, onde ele pudesse, né, a tábua redonda, conversar com os seus fiéis cavalheiros, né, e se discutir questões democráticas, né? Nessa época, o Estado ainda não faz as leis são defendidas por cavalheiros, né? Então, ele tem os melhores cavalheiros, vão discutir isso, enfim. Quando a democracia vai muito bem, a mulher, que é bem mais jovem que ele, e Lancelot, que é o cavaleiro mais próximo dele, se apaixonam. E ele, Rei Arthur, que é bem mais velho, ele sabe perfeitamente que Lancelot, como ele tem a lealdade como a sua maior dádiva. Ele é extremamente leal ao rei. Para ele ter se envolvido com a Guinevere, né, que é a mulher, é porque, de fato, é uma questão amorosa muito séria acontecendo. E também ele conhece bem a esposa que ele tem, ele a ama profundamente e sabe que para ela ter se envolvido com o Lancelot está acontecendo coisas que não é balela, que não é bobagem, tem coisas muito graves acontecendo. O povo consegue ver naquilo a traição e consegue levar a Guinevere para a fogueira, condenando ela como uma traidora. O rei Arthur, internamente, luta para que Lancelot venha da onde estiver, que ele está foragido, buscá-la para que ela não seja morta. E ele está, nesse momento que vai aparecer agora aqui o filme, ele está completamente vencido, dizendo não valeu nada a pena, a luta está perdida. Por que eu me debrucei tentando colocar justiça? Os homens só querem sangue e ódio. Nunca acontecerá a democracia, né? Então ele está nesse estado, falando com o Merlin, que é o grande guru dele, é o terapeuta dele da floresta, e passa essa cena que eu vou pedir para o Ricardo só virar um pouquinho, que aí vai aparecer o lugar para isso. Agora pode pôr para rodar, são 2 minutinhos só da cena. Você tem que tentar virar só mais um pouquinho e passando mais um. Só desce um pouco mais, Ricardo, que aí vai aparecer o play. Ah, não, tá. Pois é, eu estou vendo aqui o play, eu estou apertando nele. Desce o PowerPoint um pouquinho mais. Ah, sei. Como se indo para outra, isso. Como se fosse para outra? Como se fosse para a próxima, isso. É a próxima, né? Não, mas tá bem no intervalo ali, entre uma e a outra tem o play. Você está vendo minha tela, não está? Tá vendo aqui o play, aqui onde eu estou passando o mouse? Então, veja se você consegue descer só um tiquinho. Ele está na tela. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu sair do módulo cheio, Tá. porque... e ver aqui se ele está dizendo que a mídia está indisponível. A mídia está no seu computador ou está na nuvem? Ele está no meu computador. Aí eu não consigo tocar, porque Não? só do seu... não, só do... Porque ele faz um link para onde a mídia está. Se tivesse na nuvem, eu tocaria aqui. Não consegue, então. Você está como co-host. Se você quiser tentar, você consegue tocar daí, porque não sei se você, quando passa o seu mouse aí, você vê um... Deixa eu parar de compartilhar aqui, peraí. Você tem aí embaixo uma coisa escrita share screen ou compartilhar a tela, que eu não sei se o seu está em português ou em inglês. Lá embaixo. Uhum. Se você der 2 cliques aí, vai abrir uma tela. Aí você vai clicar na primeira coisa que aparece à esquerda no alto, que eu acho que ele diz screen mesmo. E aí você vai compartilhar o que tiver no seu computador. Compartilhar, tá aqui. O meu está em português. Isso. Aí você consegue agora, é só você ir no seu computador e tocar. Desculpa?
Agora você mexe no seu computador normalmente. Ah, tá. Agora eu tô Você vai... a gente já está vendo o seu computador aqui. Tá, mas eu não vou, não sei se eu tenho ele aqui. Porque eu Você tenho tem, se nele você no. Ah, eu tenho. Tenho sim. tem, Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Norma, uma fácil acesso é você ir no lugar onde fica arquivo seu, aí você procura o Play. Mas eu não localizo aqui, Rosa. É mais fácil assim, como eu fiz agora, Tá, sabe? mas se você tiver no computador, era muito fácil. Tá. Vamos ver se consegue rodar. Who are you? Where'd you come from? Vocês ouvem? I stood around one of the boats, Your Majesty. I came to fight for the round table. No cantinho embaixo tem a tela grande, joga ele na tela grande. Came to kill people with this bow of yours. Oh, yes, my lord. A great many, I hope. But supposing they kill you, Then I shall be dead, my lord. But I don't intend to be dead. I intend to be a knight. knight. Yes, my lord. Yes, my lord. Of the round table. And when did you Oh, decide meu upon this Deus. extinct profession? É, Was your village once protected by dá knights? 2 cliques, Norma, eu acho que aí fixa. Was your mother once sane? Dá o quê? Não, é isso mesmo, você já fez. The knight until I Para ele aumentar a tela, dá um clique no quadradinho, lá em cima, à Não esquerda. consigo. Aqui na Você esquerda, mudou ali. Eu tentei, mas não consegui. Vamos deixar como está, porque a destreza aqui falta um pouco. From the stories people tell. To become a knight. Now tell me what you think you know of the knights and the round table. everything. Right for right. Right for right. Justice for all. Round table. Where all knights would sit. Everything. What's your name? It is Tom, my lord. Where do you come from? From Warwick, my lord. Now listen to me, Tom of Warwick. You will not fight in the battle, do you understand? Yes, my lord. You will run behind the lines and hide until it is over. And then you will return home to England. Alive. To grow up and grow old. You understand? You will remember what I, the king, tell you. And do as I command.
Que pena que não conseguimos transmitir. É de uma beleza enorme essa parte do filme. Mas vocês entenderam? Deu para entender? Oi, Cássia. Oi. Conseguiram entender, né? Sim. Oi, Edelise. Então, Norma, qual é o nome do filme? eu estou aí na bibliografia toda, vai trazer todos os... Ah, então tá joia. Porque aí a gente assiste focando o que você falou, legal. Não encontra, é muito raro esse filme, tá? É muito raro. Bom, mas nesse momento ali, é importante que ele desistiu, não valeu a pena a luta. Quantas vezes você exatamente faz isso com a tua vida, né? Você diz, não valeu a pena, para que eu perdi tanto tempo com isso? E aí ele encontra esse menino que vem para ser cavaleiro, que sabe, que já está, né? As lendas do rei Arthur já tomam conta, e que ele veio para se preparar para ser cavaleiro, que não é para matar. E ele se emociona em ver essa cena. É belíssima essa cena, né? Muito bem. Então, o inconsciente coletivo é exatamente em cima do nosso sofrer, da dor constituinte, é que nós podemos transformar e sermos transformados pelo mundo, né? Nós somos copartícipes, né? Nós influenciamos o mundo e somos por ele influenciados. Isso é muito bem colocado nesse momento aí do filme, tá? Muito bem, vamos virar? Saímos daí, né? A estrutura concreta, né? Deixa eu ver onde eu estou aqui. Então, só para vocês saberem, o nome do filme é Camelot, tá? É um filme de 1967, tá, Rosa? E, bom, eu trago todos os dados ali. Só vira mais um pouquinho, Ricardo. Já passamos esse. A dor constituinte. Isso aí, libido. A libido vem de uma palavra latina chamada desejo, né? Ou anseio. É a energia aproveitável para os instintos de vida. Só um minutinho, gente. Então, a libido é essa palavra latina, né, que significa a energia aproveitável para os instintos de vida. Sua produção, aumento ou diminuição, distribuição e deslocamento devem propiciar-nos possibilidades de explicar os fenômenos psicossexuais observados. Outra característica importante da libido é sua mobilidade ou a facilidade com que pode passar de um objeto para outro, né? De uma atenção para o outro. Né? A catexia é o processo pelo qual a energia libidinal disponível na psique é vinculada ou investida na representação mental de uma pessoa, ideia ou coisa. A libido que foi catexizada perde sua mobilidade original e não pode mais mover-se em direção a novos objetos. Está enraizada. Então, se a libido está solta, indo de objeto a outro, a catexia não, ela está enraizada, né, em qualquer parte da psique que a atraiu e segurou. Um exemplo, né, por exemplo, um luto interpreta o desinteresse das outras ocupações, a pessoa está, naquele momento, ela só pensa, né, só está em movimento de luto. Ela não vai conseguir deslocar ou transferir de uma situação a outra, né? Toda a energia está retida, contida para processar aquele momento de luto, tá?
Uma vez liberada, né, o luto ou redirecionada, essa mesma energia ficará disponível para satisfazer outras necessidades habituais. Então, retorna. Né? Bom, agora nós vamos falar, eu creio assim, que todas as grandes teorias, elas têm marcos. A teoria do Jung, ela é marcante no inconsciente coletivo, mas praticamente todos os outros teóricos, inclusive o próprio Freud, vão se debruçar sobre isso e vão concordar plenamente, não vai mais ter nenhuma polêmica ou nenhuma discussão, né? Nós vamos ver o real de Lacan, nós vamos ver O de Bion, nós vamos ver o inconsciente coletivo com os arquétipos do Jung, nós vamos ver o id, o isso, do id do Freud, então é universal. Tá? A população, em geral, é sábia. Quando fica com o sagrado, nós chamamos consagrada, uma teoria, é porque ela é universal, ela está com o sagrado, né? Então, está sacramentada. Então, os dois grandes marcos do Jung vai ser o inconsciente coletivo e os arquétipos. Por que é tão importante os arquétipos? Os arquétipos é um centro vazio de forte energia, tá? O arquétipo é um conceito psicossomático, unindo corpo, psique, instinto e imagem. Para Jung era isso importante, pois ele não considerava a psicologia e imagens como correlatos ou reflexos de impulsos biológicos somente. Sua asserção de que as imagens evocam o objetivo dos instintos implica que elas merecem um lugar de igual importância. O termo arquétipo frequentemente é mal compreendido, julgando-se que expressa imagens ou motivos mitológicos definidos, e não. Mas essas imagens ou motivos mitológicos são apenas representações conscientes do arquétipo. O arquétipo é um centro, é uma bola de fogo, é um centro energético de fogo. Mas essas imagens ou motivos mitológicos são apenas representações conscientes do arquétipo. O arquétipo é uma tendência a formar tais representações que podem variar em detalhes de povo a povo, de pessoa a pessoa, sem perder sua configuração original. Jung também chama os arquétipos de imagens primordiais, porque eles correspondem frequentemente a temas mitológicos que reaparecem em contos e lendas populares de épocas e culturas diferentes. Os mesmos temas podem ser encontrados em sonhos, em fantasias de muitos indivíduos. De acordo com Jung, os arquétipos, como elementos estruturais e formadores do inconsciente, dão origem tanto a fantasias individuais quanto a mitologias de um povo. O termo arquétipo frequentemente é mal compreendido, que foi o que eu falei há pouco, julgando-se que expressa imagens ou motivos fechados, rígidos. Não, ele é aberto, tá? Bion bebeu muito desse conceito do Jung, tá? De estar aberto ao inconsciente, tal qual ele está se apresentando, e não com memória, né? Sem memória, sem expectativa, sem conhecimento, que Bion vai trazer, né? O arquétipo é uma tendência a formar tais representações que podem variar em detalhes, de povo a povo, de pessoa a pessoa, sem perder sua configuração original. A arquétipo é a parte herdada da psique, padrões de estruturação do desempenho psicológico ligados ao instinto. Uma entidade hipotética e irrepresentável em si mesma e evidente somente através de suas manifestações. Gente, isso é tão sério, isso nos governa, que vamos, por exemplo, nos ater um pouquinho à literatura. Quando você fala Kafka, Metamorfose, quem aqui já não se sentiu como um nada ou como uma barata que o outro pode esmagar a qualquer momento? Quando o Kafka, então, faz uma literatura como Metamorfose,
que vai ficar ad eterno no nosso planeta, ele está evocando o arquétipo de nós nos sentirmos um nada. Quando Dostoiévski faz Os Irmãos Karamazov, ele está evocando a cena primeva que o Freud vai trabalhar em Totem e Tabu, que é a morte do pai. Quando ele também faz Crime e Castigo, quem de nós não quer fazer uma travessia em que você possa deixar suas pegadas na terra? Então, a literatura, se você é um escritor principiante, você tem 4 elementos para fazer um livro de sucesso absoluto. Você faça um livro que tenha as 3 receitas básicas que todo leitor ama, que é o mistério, a sexualidade e o crime. Mas você pega como um dos personagens fundamentais um arquétipo. Quando a propaganda busca um arquétipo do herói e põe no cigarro ou põe na bebida, esses arquétipos estão na base da nossa psique. Nós imediatamente nos identificamos com a arte. Quem não se identificou com o Coringa desse último filme? Nós vimos o Coringa em nós vimos na nossa sociedade, nós conhecemos trocentos Coringas. É sucesso absoluto. Então, o Jung está dizendo que o arquétipo, se você não tiver a sua identidade dentro dessa questão de você ter um aparelho mental que você possa ir ao encontro da sua dor para, como constituinte da sua personalidade, da sua consciência, se você não fizer isso, algum arquétipo pode te escolher sim, e você se tornar o alcoólatra, o bêbado, ou a prostituta, ou o drogado, porque não temos só arquétipos, no sentido, é uma paixão, é um fascínio extraordinária. A pessoa que usa cocaína, ela diz, não, eu só usei essa semana, nunca mais eu volto. E dali a pouco, volta. Porque a identidade ou o aparelho mental está pobre, não está alargado. A sua consciência, a sua dor constituinte não está sendo visitada pelo ego, pela consciência. E o arquétipo toma conta e te torna um vagabundo. Isso é extraordinário para você ver no consultório as grandes tragédias humanas. Então, quando se pensa num arquétipo como algo fechado e definido, não. Ele é vivo e ele é uma paixão cega. Ele te move de forma cega. Então, veja, o Chaplin, que era uma criança inglesa muito pobre e que começava a fazer palhaçadas, ele conta que quando ele foi convidado para ir para os Estados Unidos para se apresentar e mostrar a palhaçada dele, ele se sentia tão inferior, tão nada, tão Metamorfose do Kafka, tão nada, que ele ia na frente, tinha um porteiro com toda a gala, né, para você entrar num estúdio de Hollywood, ele voltava. De repente, o diretor, em algum momento, chegou para o porteiro e falou, escuta, não aparece aqui um cara assim, assim, assim. Ele falou, tem vindo aqui. Então, a próxima vez que ele aparecer, você empurra ele para dentro, de tanto medo que ele sentia de se apresentar. Muito bem, ele se apresentou, nervoso como estava, foi um desastre. O diretor falou, você vem lá da Inglaterra para mostrar essa palhaçada boba? Vai embora, cara, você não serve para nada. Ainda bem que vem com a passagem de ida e volta, já vai voltar e pronto. E ele falou que ele, então, entrou num camarim, famosa essa cena dele, e ele ficou concentrado no pai dele.
E ao concentrar no pai dele, o arquétipo do bêbado incorporou do vagabundo, que era o pai dele. E quando ele se apresentou para o diretor, o cara falou, sucesso absoluto, é você o cara. E ele se tornou quem ele se tornou. Então, veja, quando um ator pega um personagem e trabalha esse personagem, principalmente voltado para os arquétipos, é sucesso certo. Se você juntar o arquétipo e você juntar o símbolo, né? Você pega o símbolo do Bradesco, dos bancos, se você juntar esses dois elementos que são a linguagem do inconsciente, você vai entender o movimento que o pessoal faz aqui fora, o quanto se ovaciona um ator, uma artista. Então, por exemplo, quando a Madonna é a própria encarnação de um arquétipo. Imagina, ela é uma moça que vem do interior, vem para Buenos Aires, vai se tornar prostituta para poder sobreviver e depois vai se tornar a primeira dama do país. Quando a Madonna foi fazer Evita, a população argentina não aceitou, porque para eles ela é uma santa, ela é a imagem, ao contrário da Nossa Senhora. Ela contém a santidade, ela é a Santa Evita, tanto é que a música fala, né, não chores por mim, Santa Evita, quanto ela também encarna a complementariedade do arquétipo ao contrário, da prostituta. A prostituta e a santa, juntos. Né? Então, eu fui na casa de passagem dela, lá em Buenos Aires, que pena, né, que o turismo é um turismo bobinho, né, como é tudo para o nosso ego, e eu tive que lutar muito para ir atrás de coisas que eram, para mim, substanciais da cultura argentina. Eu queria ver a casa de Evita Peron, eu queria entender um pouco essa pessoa que ela foi, né? E encontrei a casa de passagem, que fica assim, de uma forma muito sem alarde, sem ninguém, mal você vê, né? E tem uma imagem dela, ela ricamente vestida, que se vestia, né? Como se fosse para um filme, né? Atendendo uma família, uma mulher com 3 crianças, que você percebe que são pessoas que estão na rua, então que ela tem essa casa de passagem para situações extremas. Né? A foto mostra os olhos dela. E os olhos dela transmitem tamanha bondade, que é algo, eu não posso falar muito, porque senão eu me emociono aqui, que fica vivo da Evita. Então, ela é considerada pelo povo dela como uma santa. Mas teve esse histórico que, como não havia uma casa de passagem quando ela veio para Buenos Aires, ela se prostituiu sim. Não é? Como é a história de grandes pessoas que passaram pelo mundo com histórico extraordinariamente fora do enquadre, né? da forma. Muito bem, vamos continuar. Então, o arquétipo, se você estiver em lugares, digamos assim, se você se recusar a ir para questões psíquicas suas, que você prefere não lidar, você tem alguma questão sombria que você não lhe traz angústia ou te faz mal, você saiba que você corre risco daquele arquétipo te engolir. Né? Se você gosta de beber, mas tem um pezinho indo um pouco demais, fique atenta. Vai sentar e se pôr em contato com essa questão e só se levante ou sente tantas vezes quanto necessários para você poder ter uma compreensão desse lugar, por que isso te toma. Tá? Se a questão é na sexualidade, se a questão onde for,
né? Se debruce porque nós corremos o risco do arquétipo nos engolir, né? Por isso que você vê tantas histórias desastrosas, como o Michael Jackson, como Elvis Presley, Marilyn Monroe, em que eles se tornam mitos e depois o arquétipo os devoram, né? Suicídio, drogas, problemas de abuso sexual de infância, enfim, né? Muito bem. Norma, Oi? se eu estiver te atrapalhando, você pode responder no final. Sim. Para mim ficou confuso sombra e arquétipo. Então, a sombra é uma forma muito estreita, eu diria, tá? Por isso que a gente vai juntando todos esses teóricos. A sombra é tudo aquilo que o Freud vai trabalhar com o inconsciente pessoal. Rejeição, inferioridade, narcisismo, todas as questões que estão no inconsciente pessoal. O arquétipo, ele habita o inconsciente coletivo. Ele cria estereotipias. Ok? Então, que cidade que não tem o bêbado mor? Que cidade que não tem a prostituta? Que cidade que não tem o cafajeste, aquele que são pessoas que, no fundo, não têm uma identidade. Nós estamos agora vivendo um governo que a gente sabe que a personalidade ali é complicada, né? Que facilmente pode aderir a uma estereotipia de quantos outros que já passaram pela história. Está aí. Né? Se não há uma profundidade do trabalho da identidade, da personalidade, com as suas sombras, Regiane. Tá? Ok? Muito bem. Os arquétipos, eles também se apresentam nos sonhos. Por isso que muitas vezes nós temos sonhos que são engodos, que são sonhos que você fica muitas vezes muito mais confusa do que clareando as questões da sua personalidade. Né? Os arquétipos também se apresentam, tá? Através, nós tivemos lá na Idade Média, principalmente com todas as questões da igreja e as heresias e a questão de queimar livros e queimar pessoas por acusações de serem hereges, nós perdemos muito o que já havia sido conquistado de elementos, digamos assim, da alquimia, que os templários e os alquimistas tinham desenvolvido muito. O Jung, como eu falei no início, ele tem uma formação de erudição extraordinária. Então, ele mesmo era convocado, muitas vezes, a fazer decifrar grandes papiros, grandes achados arqueológicos. Ele era convidado e ele fazia com maestria. Então, ficou muito pouco desse acervo, né? A gente acha que esses movimentos políticos não afetam a história ou afetam relativamente. Meu Deus, como afeta, né? Porque simplesmente perdemos muito conteúdo. Nós temos esses dois conteúdos que vêm lá da fase da alquimia, que é o lumen e o numen. O lumen, tanto um quanto o outro, eles são alimentos psíquicos, segundo Jung. Então, muitas vezes você sonha. Então, meu paciente sonha, ele é concreto, ele é dessa clínica atual do vazio, ele é extremamente racional, 2 mais 2 para ele é 4 e será sempre. Ele não consegue imaginar como que é mundo subjetivo ou fazer analogias subjetivas. E ele tem um sonho, que nesse sonho a mãe dele vem falar com ele, e ele
olha e fala, nossa mãe, que estranho, você está com uma luz enorme, está clareando todo o quarto. Esse alimento psíquico, o Jung vai chamar de lumen. Tá? Minha outra paciente está indo embora para um outro país, que ela domina muito pouco o idioma, e ela tem que comprar passagem, já está com a data aguardando, ela não consegue, ela fala, Dona, não consigo me ver nesse lugar, eu não tenho força, eu não tenho força. Aí ela tem um sonho, que ela está olhando a Amazônia, com toda a floresta forte da Amazônia, e se destaca uma árvore extremamente forte, vem uma escavadeira, levanta a árvore, uma rocha, dessa rocha tradicional de filme de Bang Bang, aquelas rochas que descem, né? Uma rocha enorme, a escavadeira põe lá na raiz e depois replanta a árvore. E eu falei para ela, esse numen, esse alimento, como é que está a tua força? Ela falou, eu amanheci e comprei a passagem imediatamente. Então, nós recebemos também por sonhos, não só a nossa história pessoal, quanto nós recebemos alimentos. O Jung dizia que alguns sonhos não deveriam ser profanados. Você, de repente, dependendo do alimento que vem no sonho, você não o traz para o ego e para as coisas mais, digamos assim, do concreto. Você mantém ele em estado de medicação psíquica, né? Ok? Mais um pouquinho? Então, eu vou falar das teorias, ele vai falar, o Jung vai trazer que nós temos, nessa época, vamos voltar lá no Freud, lembrarmos de Descartes, porque nessa época era muito fundamental a ciência ser empírica, ser comprovada, né? Então, eles estão todos muito voltados a buscar a parte subjetiva da psicologia, ser ela bem concreta, bem cartesiana, com comprovação do determinismo psíquico, né, que o Freud falava. Então, o Jung vai atrás disso e encontra 4 funções psíquicas em 2 tipos de personalidade, o extrovertido e o introvertido. Ambos também se tornam com o sagrado, né? Hoje em dia a gente fala, fulano é introvertido naturalmente, né? A gente nem sabe que veio do Jungias. Eu sou muito extrovertida, né? São termos dele. E ele vai dizer que cada um de nós estamos numa dessas 4 funções, tá? Pensamento, se eu sou pensamento, eu serei minha parte inferior, o contrário do pensamento, sentimento, né? E se eu sou sensação, eu sou do corpo, a parte sensorial, imagina nossos pacientes agora na Covid, os de sensação, eles estão sofrendo horrores porque não podem tocar outra pessoa. Né? Tem pessoas que isso não tem nenhuma importância. Tem pessoas que, a primeira reclamação, eu não posso tocar meu pai, eu não posso tocar minha filha, meu Deus, coisa horrorosa, que coisa terrível, tal, sofre muito, né? O contrário da sensação é a intuição, né? O Jung diz que para se atingir o ápice, o self vai sempre trabalhar do inconsciente, passando pelos arquétipos, pelas sombras e tudo, na direção de um processo, que eu acho uma palavra péssima, mas é a palavra dele, chamado individuação. Nesse caminho, nós estaremos sempre dentro dessas 4 funções psíquicas. Se eu tendo a ser muito pensamento, sou muito racional, eu deveria me sentar na minha dor constituinte e ver onde que estão os meus sentimentos, o que eu sinto, aonde eu sinto, por que eu sinto, como eu sinto. Se eu sou o contrário, eu sou muito sensação, toque, sexualidade, comida, todas as questões voltadas para a sensação, aonde que está a minha intuição, aonde que ela, né? Como que isso está dentro do meu desenvolvimento.
Segundo Jung, o processo de individuação deverá ter todas essas 4 funções bem desenvolvidas, lógico, sempre em supremacia de uma ou outra que você tende a ter, né? Nós somos, quando jovens, 20 anos, nós somos muito mais sensação do que intuição, mas aos 60 nós somos muito mais intuição do que sensação, e assim vai, depende da fase que nós vamos estar, né? Bom, a persona é nós aqui, nesse momento. Né? Eu, Norma, professora, eu, Norma, terapeuta, né? Cada um de nós, como estamos nos apresentando. Essa é a máscara que nós vestimos para nos apresentarmos da forma civilizada, e da forma, digamos assim, que agrida o menos possível. Tem pessoas algumas pessoas que o arquétipo já tragou, já levou, tem a persona desenhada. Eu me lembro de uma grande business daqui de São Paulo, considerada a rainha da laranja, uma mulher muito bem sucedida, que a persona desenhava o abuso sexual da infância. Ela se vestia como a Xuxa vestiu as suas menininhas na hora da escolha das roupas das crianças de 30 anos atrás, eram piriguetes as roupas. Então, a persona também se desenha mediante o arquétipo, né? Muitas vezes você vê no homossexual uma afetação arquetípica. Você vê que ali o feminino não é daquele jeito. Ou alguns modos masculinos que é uma performance. Não é? Então, a persona também vem desenhada, caricaturas, né? Pessoas gentis, não, gentil demais. Né? Se desenha questões que não estão trabalhadas, e a sombra, então, inunda a personalidade, né? Vem para fora. O self, eu já falei, né, um pouco dele. O self é o lugar que a nossa consciência deverá repousar, né? Não é no ego. O ego ele é infantil, ele é imaturo, e ele é só desejante, ele quer. Ele é profundamente fácil de ser domado pelo arquétipo, se ele não for trabalhado, o ego, né? Então, o self é o lugar da maturidade. Por isso que Jung, a sua teoria é a teoria da maturidade, né? Porque requer eu desenvolver o meu self em nível tal que o ego não me manipule, não me domine, e muito menos a força externa do arquétipo. Nós temos também o processo da ânima e do ânimos. Então, ele traz que todo homem habita a alma dele, a ânima, que é o feminino dentro dele, e toda mulher habita dentro dela o ânimos, que é o feminino, o masculino dentro da alma feminina. Quando trata de questões, digamos assim, de problemas aí não trabalhados ou não desenvolvidos, na teoria junguiana, o ânimos vem para fora e você percebe uma masculinidade ou uma animosidade na mulher excessiva. Então, você pega um marido que paparica demais, aquela mulher que faz tudo porque ela quer, tal. Normalmente pode se tornar uma pessoa grosseira, crítica, que socialmente fica falando mal dele para todo mundo, ele dá risada, ele concorda, tal, brinca. A gente diz que é uma pessoa que o ânimos veio para frente, né? Ficou de uma forma patológica, de uma forma negativa, ruim. Ela também não quer ficar falando tão mal desse marido, mas ela não consegue não falar, né? E você tem também o contrário, né? A ânima vindo para fora do masculino que fica muito fragilizado, muito enfraquecido, muito piegas, né?
Muitas mulheres vão chamar os seus maridos de banana. Meu marido não é um marido, é um banana, é uma personalidade que eu não tenho nenhum respeito, não é? Então, essas são as questões da ânima e do ânimos. Muito bem, eu termino aqui e fico disponível para nós conversarmos, né? Lembrando que o processo de individuação é a grande meta do Jung, né? Que é de buscar esse self, né? Que pode lidar com todas essas forças do aparelho mental, ele possa caminhar num processo de bem-estar, uma sensação de contato consigo mesmo, que é de prazer. Lógico que esse estado é conquistado a duras penas. Ok? Estou disponível para as questões. Norma, e o que seriam os complexos? Eu não falei dos complexos. Muito bem colocado. Volte lá, não. Desculpa. Quer que volte os slides? Não, nós passamos por ele já. Não precisa. Na realidade, as sombras, né? Na sombra, você tem na sombra o elemento pessoal conectado a lugares que criaram arquetipicamente esse lugar de força que vai ser o complexo. Então, por exemplo, digamos, quando eu estou, digamos que vamos começar de dentro para baixo. Digamos que eu comece a observar uma questão narcisista minha, narcísica. Ela está no mais externo possível do meu ego. E eu vá fazendo um caminho, e eu vou aprofundando esse caminho dentro de mim. E eu posso chegar numa base que é da inferioridade. Imediatamente, quando eu entro em contato com isso, eu aciono o complexo de inferioridade, que é universal. Então, eu estou tecendo na minha psique questões psíquicas que é minha, mas é de todo mundo, mas eu ativo uma força energética que é universal, de tantas pessoas que já sofreram, já viveram essa questão. Complexo ou claro? Oi? É complexo, né? Juntar toda a teoria. É complexo porque tem que ser experienciada, né? É uma teoria da maturidade nesse sentido, que ela tem que ser experienciada e mais, antes de ser experienciada, tem que ter aparelho mental para. Hoje, na clínica do vazio, nem todo mundo consegue ir para esse lugar. Vamos lá? Eu fiquei pensando durante a sua exposição, Norma, que difícil é esse caminho numa existência tão pequena, né? Porque é a existência da humanidade, né? Desses arquétipos, né? Então, muito poucos de nós vão falar a frase inicial dele. Eu sou um inconsciente que se realizou. Ou seja, o inconsciente, através de mim, ele se realizou. Muito poucos de nós falaremos isso. Muitos vão morrer com 30 anos, com 20 anos, né? E muitos morrerão com 80 e não se alcançarão, né? Isso. Quantas pessoas com 60, 70 anos que estão dando maior trabalho nessa pandemia, porque são mimados, não tem nenhuma sabedoria. E a quantos não lhe será permitido? Não lhe será permitido, será extirpado o direito de se realizar.
por drogas, por medicina, por sedações, Meu Deus. Eu sinto que o Jung provoca isso, uma reflexão assim que todo mundo fica um pouco assim para dentro, né? Querem trocar uma palavrinha assim de como você, ao receber essa teoria, o que isso mobiliza em ti, se você quiser? É só o que me chega, porque na tentativa sempre de conhecer mais para ajudar ou entender os outros, né? Há necessidade urgente de cada vez mais a gente, ou eu me conhecer, né? Porque se eu não consigo lidar com isso em mim, como é que eu vou lidar com o outro? Então, quais são as minhas sombras, mais do que olhar as sombras dos outros, né? Uma frase clássica dele é essa: você levará o outro aonde você foi. Se você não foi, Então, são construtos vazios. e a grande responsabilidade nossa de nos buscarmos, né? De nos buscarmos. E responsabilidade de não nos buscarmos e querer ajudar, contribuir com o outro, né? Bom, já que ninguém está falando, eu vou perguntar aqui, aproveitar esses minutinhos. Ô, Norma, então, assim, os sonhos, eles são... O simbolismo dos sonhos, eles são ontológicos, de muito tempo, lá atrás, né? Dos seres humanos. Então, o símbolo, ele possui um DNA. O símbolo, por si só, ele já vem carregado de todos os seus significados, tal, que ele é um único. Porém, ele ganha diversidade na vida de quem sonha, porque embora sonhe com algo que já tem um DNA, só eu vivo o que eu vivo. Quer dizer, ele não deixa de ter o DNA, mas ele tem um significado diferente para cada pessoa. Então, o relógio, ele vai ser sempre símbolo da mesma coisa, contudo, vai ser diverso em mim, porque eu estou vivendo realidade, uma realidade que é única. É isso. Digamos que você tivesse filho, você tem uma filha, né? Está grande, hein? Eu a vi na semana passada, né? Digamos que você tivesse um filho e ele levantasse para sair e você falasse para ele: filho, você está saindo sem levar sua espada? Primeiro que ele não sairia sem levar a espada. Então esse é um símbolo que não existe mais para nós. Apesar da matança e mortandade que nós temos na sociedade, tá? Na cultura. Mas esse símbolo, ele já foi. Eu trouxe o rei Arthur com toda a ideia da democracia, desse mundo moderno, novo, né? Exatamente porque nós podemos hoje criar nossos filhos sem dar uma arma, sem dar uma... Você vai no Nordeste, olha só, deixa eu contar essa passagem porque ela é muito engraçada. O pai da minha filha é nordestino. E ela pequenininha, mais ou menos 3 aninhos, eu tinha uma espátula em casa e de cortar queijo com aperitivos. E eu ia acordá-la no travesseirinho dela embaixo, a espátula. Aí um dia eu falei para o pai dela, eu falei, estou gozado, vira e mexe, eu encontro essa espátula aqui embaixo do travesseiro dela.
Ele falou, Norma, é peixeira de nordestino. Isso daí é peixeira. É igualzinho uma peixeira. Veja bem, como que arquetipicamente ela tinha para ela, que para ela se proteger, ela tinha uma peixeirinha, porque ela era pequenininha, aquilo era uma peixeirinha, dá para entender? Se eu sou do Sul, eu sou de São Paulo, eu não tenho nenhum construto de uma arma como a arma branca que os nordestinos têm. O nordestino, se você pedir para ele escolher na hora que ele vai matar alguém, é a peixeira, não é revólver. O revólver é coisa do Sul. E como que isso arquetipicamente está lá na história dela. Que é minha filha. Minha filha do pai dela também. Eu respondo. Então, os signos e os arquétipos, eles vão se transformando e modificando, né? O véu, a noiva de branco, tal, daqui a quanto tempo isso vai ser algo absolutamente ultrapassado? A virgem. Ele está em construção o tempo todo. É por isso que muito poucas pessoas entendem o que o Jung tentou nos dizer, o que é arquétipo, esse centro energético. Ok? Bons sonhos para todos. Meditem, sentem na sua mandala de dor e vivam intensamente aquilo que te cabe, que você vai estar desenvolvendo o seu aparelho mental e ajudando a humanidade. Excelente, Norma. Que bom. Beijo. Obrigada. Tchau, Norma. Obrigado. Bom dia a Tchau, todos. tchau. Até semana que vem para todos. Eu passei para vocês, Ricardo, cuida disso para a gente, eu passei para vocês, eu dei o Jung e o Freud. Agora eu quero que vocês vejam um clipe do The Wall, do Pink Floyd, para vocês verem a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o que faz com o aparelho mental, e depois para eu entrar com o Bion, porque o Bion é de um psiquismo após as guerras. Ok? Então vocês assistam, está aí, Ricardo, eu não sei como que faz para vocês mandarem para eles. Você mandou para o e-mail do Nebulosa, é isso? Isso. Está junto da bibliografia, está no finalzinho. Tá. Ali tem o filme, aquele filminho que passou aqui um pouquinho, que pode passar para eles, e também o The Wall, porque o The Wall vai trazer já a personalidade da drogadição, do vazio, da falta de cuidados carinhosos de uma família nuclear mais organizada que anteriormente tínhamos, e as guerras, para termos essa nova clínica do vazio que vai ser a Bion, tá bom? Ok. Deixa eu só dar um aviso para todo mundo, Norma. Só para ficar claro para todo mundo que teve dificuldade de entrar na aula hoje, esse link que vocês usaram para entrar na aula de hoje é o link que vocês podem usar para todas as aulas. É sempre o mesmo link. Tá? E qualquer problema, entre em contato aí comigo. Eu vou passar meu telefone aqui para vocês podem anotar, e qualquer coisa falar com o meu WhatsApp. Então, quem quiser anotar é 21 99759 0050. Então, se alguém tiver qualquer problema, pode me chamar. Tá bom? Qualquer dúvida sobre o curso. Beijo para vocês. Tchau, Norma. Tchau, gente. Bom dia.